Quando você pega, né, um uísque 100% maturado em PX, quando eu falo maturado em PX, meus amigos, eu estou me referindo aos barris de carvalho que previamente envelheceu o vinho Pedro Ximenes. Então, esses são desequilíbrios, porque o normal não é esse. Você pegar, por exemplo, os uísques que nós chamamos aí de cask strength, né? São aqueles que são envasados com a força do barril, sem diluição de água. Isso são desequilíbrios que a gente gosta, porque a gente ama os uísques single malts e você quer experimentar os desequilíbrios. Mas o normal é você trabalhar com a quantidade maior de barris de segundo enchimento, com a quantidade menor de barris de primeiro enchimento. Geralmente você faz a base do single malt maturado, por exemplo, num barril, né, de ex-bourbon, e depois finaliza em barris de outras bebidas para você fazer o equilíbrio entre os barris. Só explicando isso que o Milton está falando, tá? Jim Murray penaliza brutalmente a Macallan porque tem muito sherry, então quando tu pega um whisky sherry cask pesado, Jim Murray dá nota baixa. Tu já percebeu isso, Milton? Por quê? Isso é um fato interessante que rende uma conversa legal aqui, Milton. Muitas pessoas falam, pô, mas como é que é esse negócio de concurso? Gente, um whisky ganhador de concurso não necessariamente vai ser um whisky bom, gostoso de beber. E aí eu vou te dar novamente o exemplo. O Jim Murray, que faz a bíblia do whisky, ele dá nota baixa para os Macallan Sherry Cask, os Abelor Sherry dá nota baixa e tal. E por quê? Por causa disso que o Milton está falando. Desequilíbrio, complexidade. Ele não é complexo, só tem sherry. Não tem complexidade. Não aparece o barril, não aparece o destilado, não aparece uma mescla de barril, não aparece a cevada, só tem sherry. Não aparece nada. E eles acabam recebendo notas baixas. Só que no copo do bebedor, o bebedor adora, entendeu? E é um caso bem peculiar, bem interessante. E daí entra uma situação, Milton, que é bacana, e daí eu vou trazer aqui a brasa pro meu assado, mas eu vou jogar daqui a pouco a bola pro seu colo, pro seu chute. O que acontece? Então o whisky Caburé, que foi o whisky que a gente desenvolveu junto com a Destilaria Lamas. Recentemente a gente solta o whisky Putumuju, né? Putumuju que é finalizado então em madeira de Araribá, que a gente ganhou então 94 pontos na Bíblia, e entramos na categoria ouro líquido lá na Bíblia, aqui na Bíblia, beleza. E além do Putumuju, né, nós temos o Caburé, que a gente mandou para o concurso de Spirit Business, né, onde a gente ganhou a medalha de ouro lá no Spirit Business. E as pessoas estão comparando o Putumuju ao Caburé, falando o seguinte, mas o Putumuju é muito mais palatável, o Putumuju é muito mais domável, o Putumuju é muito mais saboroso, o Putumuju é muito mais gostoso. Como que o Putumuju, sendo tão superior ao Caburé, palavra das pessoas, tá? Então, pro meu paladar, como que o Putumuju se adaptando tão melhor ao paladar geral, ele tá em pé de igualdade a nível de premiação se comparado ao Caburé, sendo que o Caburé é mais rebelde, etc e tal. Então, só vou explicando isso para vocês, tá, pessoal? Num concurso, ele segue uma ficha de avaliação. Um concurso, o avaliador ele não tem a chance de dar a opinião pessoal, o gosto pessoal. Lá na ficha de avaliação num concurso acontece o seguinte, ele começa, notas de olfato. Aí ele fala, olha, se for um whisky rico, ganha 10 pontos. O que é um whisky rico? Apresenta até 17 nuances, só um exemplo. Se for um whisky mediano, vai ganhar 5 pontos. O que é um whisky mediano? Apresenta até 7 nuances. Se for um whisky pobre, vai ganhar 0 ponto. O que é um whisky pobre? Não apresenta nada. Pronto. Então, só um exemplo assim, de forma esdrúxula, né? Beleza, aí tu dá a pontuação de riqueza. Aí, segundo ponto, equilíbrio, lá no olfato. E daí lá, se ele for um whisky que as nuances estão equilibradas, se nada estoura, não tem sherry demais, não tem turfa demais, não tem nada estourado, entendeu? Tá tudo em equilíbrio, o barril tem equilíbrio com o malte, com o destilado, com a proposta, como todos os múltiplos barris se encontram, ele é um whisky super equilibrado. Ganha 10 pontos. Aí tu dá a nota de equilíbrio. Aí lá no olfato você vai dar as notas então para o acabamento, por exemplo. Percepção de ausência de defeito é o próximo item. Ausência de defeito. O whisky alcoólico ele tem defeito, então já não pode ganhar nota máxima. Além do alcoólico, ele é desequilibrado, já tem mais defeito, então pode ganhar nota máxima. E daí eles colocam então uma nota só para defeito. E daí o que acontece? Sobrou o que, Milton? Pro avaliador.
Alguma pergunta dessa diz, você gostou? Alguma pergunta dessa diz, você soma nuances, você não soma qualidades. Ah, mas eu não gosto de cheiro de sabonete. Não, mas cheiro de sabonete é uma nuance extra nesse produto. E se esse produto tem uma nuance extra, mesmo sendo cheiro de sabonete, conta como riqueza sensorial, mesmo sendo a porcaria de um cheiro de sabonete. Então quando você vai pontuar, você imediatamente tem a nota do olfato, as pontuações de paladar, as pontuações de finalização, e às vezes tem até um conjunto da obra num concurso. E daí traz aquilo que eu estava te falando, complementando a tua informação, Milton, que às vezes um ganhador de medalha, um ganhador de supernota, ele não necessariamente é um whisky que se adapta bem ao paladar, como um Macallan de 78 pontos, mas tem 78 pontos full maturado em Sherry Cask First Fill. Todo mundo vai adorar, né? Que é aquela coisa, o desequilíbrio que nós amamos, né, Milton? Que você estava falando até agora.